E Alexandre de Moraes manda militares trocarem a farda por roupa civil em audiência no STF. Estes temas e outros mais, nós giramos a partir de agora. A notícia está sendo gerada no Voz Trabalhadora. Lembrando que você pode se tornar membro a partir de R$ 1,99. Muito obrigado pela audiência. Torne-se membro a partir de R$ 1,99 por mês. Mais de 112 simultâneos. Audiência crescendo e começando a ficar cada vez mais encorpada nessa nossa hora de giro de notícias. E eu começo com o Alexandre de Moraes mandando os militares trocarem a farda por roupa civil em audiência no STF. O ministro Alexandre de Moraes determinou que os militares acusados de envolvimento na tentativa de golpe de Estado troquem suas fardas por roupas civis antes de participarem dos interrogatórios. A ordem foi comunicada nesta segunda-feira durante a audiência dos tenentes-coronéis Rafael Martins de Oliveira e Hélio Ferreira Lima, que precisaram deixar a sala para buscar vestimentas alternativas. A decisão, segundo o juiz auxiliar Rafael Henrique Tamay Rocha, foi tomada diretamente por Moraes, com base na distinção entre os acusados e a instituição militar. A acusação se volta contra os militares individualmente, e não contra o Exército Brasileiro como um todo, disse Moraes, disse Rafael, que integra o gabinete do ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes. A medida gerou forte reação por parte das defesas. Os advogados de Rafael Martins de Oliveira criticaram o fato de a ordem não constar nos autos do processo e classificaram a situação como humilhante. Ele está fardado porque é um militar da ativa e está preso em um quartel militar. Por óbvio, ele fica fardado na unidade em que está preso. O que sugeriram é algo que atenta tanto contra a dignidade do oficialato quanto do acusado, afirmou um dos defensores. De acordo com os advogados, Oliveira sequer tinha roupas civis disponíveis para a ocasião e foi orientado a conseguir uma peça emprestada sob o risco de não poder participar do próprio interrogatório. A defesa considerou a exigência desproporcional e inadequada, especialmente diante da condição de prisão preventiva. Já o tenente-coronel Hélio Ferreira de Lima, também surpreendido com a ordem do início da audiência, foi representado pelo seu advogado, Luciano Pereira, que relatou que o militar precisou recorrer a roupas de terceiros em cima da hora. Ele precisou buscar uma roupa emprestada que não era sua para participar de um momento tão sublime e importante para ele, e que aguardou mais de 8 meses preso, para poder falar. As audiências fazem parte do processo que investiga a participação destes militares da ativa na tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2023. Os réus respondem por crimes como a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e associação criminosa. É o núcleo 3. Este é o chamado núcleo do punhal verde e amarelo, um dos núcleos mais radicais do golpe, e que contou com militares que estratificaram um plano para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e também o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Boa tarde, Letícia Fontoura. Boa tarde, Agostinho Desante. Boa tarde, Eli Lobato. Boa tarde, Ronaldo Gomes, Sônia Vieira. Justíssima decisão do Alexandre de Moraes, entende, Letícia? Eu tenho um ponto para a gente debater, Letícia, mas é já. Antes a gente vai ver um trecho que ilustra esse momento da informação passada pelo gabinete de Alexandre de Moraes aos advogados e aos réus, e na sequência, coluna de opinião. Vai ser retirado de sala, enfim, para informar que o Rafael deveria retirar a farda dele para poder fazer a audiência, e a gente ficou sem entender, gostaria de entender qual a fundamentação legal dele não poder estar fardado durante a audiência. Isso foi determinação do ministro relator, na medida em que a acusação é voltada contra os militares, não contra o Exército Brasileiro como um todo. Excelência, só uma questão que eu gostaria de ponderar, que é o seguinte: o primeiro ponto é que não há nenhuma determinação, pelo menos nos autos que tem a gente tomado conhecimento, de que ele não deveria estar fardado. O segundo ponto é que ele está fardado porque ele é militar da ativa, está preso em uma unidade militar e, por óbvio, ele fica fardado, né, nessa unidade militar onde ele está preso. O que sugeriram, pelo menos ao meu ver, é algo que atenta até contra a dignidade, tanto do oficialato, né, quanto do acusado, porque sugeriram que ele pegasse uma roupa emprestada. Então, assim,
sob pena de não poder participar da audiência, né, de poder participar do interrogatório. Então, a gente gostaria de se insurgir contra isso. Primeiro, que não há fundamentação legal idônea. Segundo, porque também não foi feita nenhuma recomendação a ponto de que ele pudesse, anteriormente, por exemplo, trazer um terno, que a família dele, né, pudesse trazer um terno, ou uma roupa que fosse também digna para o ato, entendeu? Para a condição dele de tenente-coronel do Exército Brasileiro, e assim, era meio que óbvio que ele estaria fardado, até mesmo porque em todas as audiências que ele participou, até o presente momento, em todas ele estava devidamente fardado, como se espera de um militar na unidade prisional. A gente sabe que não é o Exército Brasileiro que está hoje na condição, né, de réu, é a pessoa do Rafael, mas que nesse caso ele é um militar preso, então assim, era meio que previsto que ele fosse estar fardado. Então, esperar que ele pegue a roupa emprestada de alguém para poder participar de um ato no qual ele vai poder exercer o direito de defesa dele é uma situação que, ao meu ver, submeter ao militar a isso, no mínimo, assim, é questionável. Mas, assim, eu entendo que se não for possível, pelo menos em relação a ele, que seja designada uma outra data e que tenha essa determinação dos autos, que ele não deveria comparecer com o fardamento dele, que é o previsto, e com uma outra roupa que fosse digna, né, para o ato. Só para eu entender, então. No caso, o Rafael ele não vai participar do interrogatório, no caso? Não, vai participar, doutor. É só alterar a roupa. Mas aí que roupa que ele vai botar? Doutor, não sei. Um terno, alguma coisa, mano. Então, mas eu não deveria estar avisado no processo antes. Como é que a gente vai chegar aqui e pedir para ele pedir a roupa para alguém? Pois é. Aí vem um ponto, quero ouvir vocês. A Letícia já se manifestou aqui, dizendo que é justíssima a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O Zósimo diz que milico golpista não pode usar mais a farda, tem de morrer na cadeia, golpista sem anistia. O Zósimo Pedra de Oliveira. A Marisete Melo diz que 2026 é Lula presidente de novo. E André Pereira, Lula, a verdadeira vítima, não são os bolsonaristas como querem placar. Quero ouvir vocês, gente. Já somos 140 simultâneos, mas eu vou trazer agora o que a gente chama de pé no jornalismo, né? Eu vou trazer uma breve coluna de opinião sobre a matéria que eu trouxe e o vídeo que a gente ilustrou. Eu penso que esses caras deveriam ficar fardados, sim. Eu tenho esse ponto. Eu entendo a liturgia do Alexandre de Moraes em deixar claro que estão sendo julgados militares no personalismo dos seus crimes individuais e não a instituição. O Exército Brasileiro não está sendo julgado. Mas, de alguma maneira, também o está. Não é circunstancial que eles pertençam à instituição Exército. Não é uma coincidência. A instituição Exército é, historicamente, a principal instituição fomentadora do golpismo militar do Brasil. E por isso, quando esses caras receberem a sentença, eu gostaria que estivessem de farda, para que ficasse emblematizado nas manchetes de jornal, nas páginas dos livros e nas nossas memórias, a pedagogia da imagem, fazendo com que anexemos o golpismo militar sendo punido pela primeira vez na história do Brasil. Antes de 64, os militares já tentavam o golpe. Em 64 conseguiram. Nos mantiveram 20 anos desse cárcere. E sempre estiveram, depois de soltar esse osso, nas tentativas de, mais uma vez, nos roer a democracia. Então eu penso que, por mais que o Alexandre de Moraes, de novo, corretamente, no ritual do processo legal, no rito do processo legal, alegue estar julgando que o julgamento se dá contra militares e não contra o Exército, é inegável que 3 fatores façam com que o Exército também esteja sob julgamento. Um deles é muito sociológico, quantitativo, qualitativo. Quantitativo e qualitativo valida o pertencimento de algo a uma condição sociológica. Há uma grande quantidade de militares envolvidos no golpismo. Há uma grande camada, maior ainda do que aqueles que estão diretamente envolvidos, que apoiariam e que apoiam o golpismo. Militares de farda. O cara pode não estar lá no punhal verde e amarelo, pode não ser um caixa alta estrelado que sentava na mesa com o Bolsonaro e tal, mas ele defenderia o golpe. Porque o quantitativo do Exército defende o golpe. O percentual deve ser gigante. Eu não tenho aqui o dado, mas eu penso que, olha, mais de 80% dos militares devem apoiar o governo militar.
rasgando os protocolos do Estado de Direito. Quantitativamente falando, o Exército é golpista. Qualitativamente falando, também é. Porque quem incidiu na lógica do golpe são os mais importantes, é o suprassumo, é o creme de la creme do Exército. General Heleno era pica-fumo no golpe dos anos 60 e 70? 70 e 80? Mas já estava lá. E agora é o protagonista. Os Braga Neto e essa turma, Mário Fernandes, é o mais alto escalão do Exército. É quantitativo pelo número de golpistas no Exército e é qualitativo por quem está envolvido nesse golpe. É o alto escalão que representa logo a empresa Exército. Aí, quantitativo e qualitativo validam o Exército como uma cola, uma goma que conecta os personagens do crime. Só que tem um outro fator que tonifica isso, o cronológico. Historicamente, o Exército sempre esteve, nunca deixou de estar, desde o princípio do Estado de Direito consolidado no Brasil com a nova República, envolvido na tentativa de dissolução do Estado. Cronologicamente, quantitativamente, qualitativamente, o Exército é golpista. Então, não é circunstancial que a maior parte dos caras que estão julgados no 8 de janeiro sejam militares. Condenar esses caras em farda é dar um recado para a sociedade que os argentinos deram. O Exército não vai destruir a democracia. Eles acham que isso é possível. E não pense que a condenação desses caras vai fazer com que o assanho disso cesse. Pode intimidar um pouco, recuar, retroceder, recrudescer, mas amanhã depois eles voltam. A menos que o ponto final seja muito bem demarcado na linha da história. É claro que eles vão de farda para intimidar, mas deixa aí, Eugênio. Porque justamente é um momento da tensão entre as instituições. Você de farda aí, eu de capa preta aqui, eu, Alexandre de Moraes, eu, ministros do STF. Você não está acima da justiça do Estado brasileiro. Você, inclusive, está sendo subjulgado pela justiça porque você não é maior do que ela. E digo mais, seu verde oliva estrelado, você está sentenciado culpado pela tentativa de dissolução do Estado de Direito, por organização criminosa, por depredação do patrimônio público e tombado, por formação de quadrilha. E você, general fulano, capitão ciclano, tenente coronel, tem que dar a patente do cara na hora da sentença lida. Você, coronel fulano, você, capitão Jair Bolsonaro, você está condenado a 34 anos de prisão. Você, general Heleno, está condenado a 34 anos de prisão, 43, sei lá, o Katsu. Tem que dar patente, tem que ver os caras de farda. O Exército tem que ser colocado na história como a estética do golpe. O Exército é golpista. Ah, mas não está sendo condenado o Exército. Está. Está sim. Porque são os grandes líderes do Exército. Vamos transmigrar isso para uma empresa privada? Se fosse a Coca-Cola e o CEO da Coca-Cola, os diretores da Coca-Cola, os gerentes da Coca-Cola cometessem um crime de corrupção, tentassem roubar a patente da Pepsi, a gente diz que é um deles, é o CPF ou a Coca-Cola, através de toda a sua potência pensante, o seu núcleo intelectual e gestacional, gestor, é que incidiu nisso. É a Coca-Cola. Então é o Exército. As generalidades, elas precisam servir para justificar o entendimento das coisas por vezes. Um desses aspectos é dizer, a política é corrupta. A política é corrupta? É. Todos os políticos são corruptos? Não. Mas quando a gente diz que a política é corrupta, ninguém diz assim, não, para aí, vamos citar quem são os corruptos, então. É o João, o Pedro, o Paulo, a Maria, o José, o César, o Raimundo, a Nikita e o Gilberto Moreira, não. Não, a gente diz a política é corrupta.
A polícia é opressora. Todos os policiais? Todos os policiais são fascistas? Meu pai é policial antifascista, por exemplo. Aposentado hoje. Antibolsonarista, antifascista. Ligado aos direitos humanos. Policial militar. Meu irmão também. E aí? Mas a gente traz a generalidade para conseguir explicar a natureza da instituição. E a natureza da instituição do Exército é o golpismo. Só que nós estamos diante de um espaço-tempo onde a pedagogia é fundamental para explicar as condições que estamos vivendo. Lá no futuro, eu quero que meus filhos estudem nos livros que em 2025 foram condenados os militares que tentaram dar golpe no Estado do Brasil, que pela primeira vez o Exército foi parado na sua sanha golpista. E não o fulaninho Mário Fernandes, o ciclaninho Heleno, o beltraninho Braga Neto. Diminui o pertencimento desses caras pelo Exército, porque se não fossem do Exército, não teriam o poder para isso. Se você tirar o poder da Verde Oliva de Heleno, ele é um velhinho dando pipoca para os pombos na praça, lendo o jornal de ontem, sem trazer risco nenhum à sociedade. Ele só é o tirano que é, o sanguinolento das terras do Haiti, o golpista abraçado no demônio Bolsonaro, porque é do Exército. Então, ser do Exército é que faz os golpistas. Não são os golpistas que pertencem ao Exército. O Exército é a fábrica dos golpistas. Esses caras sem farda, São João, São Jurandir, é um cidadão comum como eu e você. Pediria licença, por favor, me desculpe. Mas não. Eles se arrogam estarem acima de tudo e de todos, com o pé de botina preta no pescoço da democracia, porque vestem a farda verde oliva e as estrelas nos ombros. Que vistam a farda. Que sejam julgados com ela. Com a arrogância, a petulância, a soberba, a blindagem que a farda dá durante o julgamento, mas com o cravaço que essa farda vai levar para nunca mais ser esquecida durante a sentença. Porque ninguém tem dúvida que esses caras serão condenados. E eu gostaria de vê-los fardados. Mas essa brecha agora que obriga com que tirem a farda, também fará com que não usem a farda durante o processo final na leitura das suas sentenças. Então esse é o meu ponto. Eu vejo dessa maneira. Pedagogicamente, é importante que nós não percamos de vista. Bolsonaro era um capitão do Exército. O vice Mourão era do Exército. O novo vice Heleno era do Exército. Braga Neto era do Exército. Mário Fernandes era do Exército. E tantos outros que eu poderia citar. Cid, e aí vai, Pazuello e tantos outros. É o Exército que tentou mais uma vez dar o golpe de Estado no Brasil. Não foi a creche da Tia Cotinha, não foi a farmácia do fulaninho, não foi a padaria do ciclaninho, não são as escolas públicas, não é, sei lá, me digam outra instituição aí, não é o SUS, não é o IBAMA, é o Exército. Exército. Instituição golpista. Parida na gênese do golpe, fabricada nas estruturas do golpe, articulista do golpe, anatomizada no golpe, perfectibilizada no golpe, precisa ser condenada pelo golpe. O Exército. 2h21, gente, tá aí. A gente abrindo a caixa de ferramentas de hoje.